Errar é uma das coisas mais comuns que existem na nossa vida. E tanto homens quanto mulheres erram. Erram na sua vida afetiva, profissional, pessoal e assim por diante. Porém, a sensação que eu tenho é que tem uma diferença significativa aí entre a forma como a mulher entende esse erro, lida com a frustração e principalmente a culpa de ter errado, do que a forma como o homem interpreta, vê a situação dele e a culpa pelo erro que ele cometeu. E hoje eu quero falar aqui sobre essa questão da culpa feminina. Eu já falei aqui várias vezes, eu sou psicólogo há 12 anos e assim, para surpresa total de 0 pessoas, eu atendi muito mais mulheres do que homens. Teve uma época que era muito mulher, sei lá, 98% era mulher. Hoje a coisa já está um pouco melhorzinha, já está um pouco mais equalizada, mas ainda assim, o universo feminino é algo que acaba aparecendo muito em consultório. Até porque, como eu já expliquei aqui também em outros vídeos, a mulher ela tem uma tendência a desejar essa intimidade, ela tem uma necessidade de intimidade pessoal maior do que o homem. Por quê? Porque por conta da questão física, biológica e também por conta dessa potencial maternidade, ela percebe que ela precisa desenvolver outras habilidades que não as habilidades meramente físicas. Porque ela tem suas variações hormonais, ela tem suas variações aí dos seus períodos menstruais e tudo mais. E também ela pode ter uma grande variação na sua capacidade física e locomoção e tudo mais quando engravida e quando também vai ter um filho pequeno, esse tipo de coisa. Então, por isso, a mulher ela se atina mais rápido e acaba desenvolvendo habilidades emocionais, comunicativas, políticas, muito antes do que o homem. E ela consegue perceber com sutileza muito antes do que qualquer homem. É só você ver o meu filho de 6 anos com as colegas de 6 anos da escola dele. É claro que elas têm mais habilidade, elas têm sutileza, assim, né? Esses dias até a gente foi pra escola, uma das meninas chegaram e falou assim: Nossa, como você tá linda hoje, mãe do Joaquim. Mas ela foi de um jeito muito bonitinho. Mas você já percebe ali que tem um certo tipo de, né? Tem um certo tipo de elogio. Ela estava pensando isso de verdade ou não? Ela está fazendo isso porque ela é educada ou ela está fazendo isso porque ela realmente acha isso? Então você começa a perceber essa sutileza feminina muito antes que o menino. Por sinal, você, homem que deve estar assistindo esse vídeo, com 40 anos na cara, talvez você até hoje você não desenvolveu essa sutileza. Mas enfim, o que acontece é que a mulher, então, ela vai desenvolvendo e ela tem essa necessidade de intimidade. Como eu já disse em outro vídeo aqui, a mulher, então, ela tem que calcular muito melhor quando ela vai agir e quando ela não vai agir. Então, se a maneira dela de decidir algo é de uma maneira específica, é claro que o jeito que ela vai lidar com a frustração disso não funcionar é de uma maneira também específica. E a partir de agora eu vou começar a narrar como eu enxergo na minha experiência. Minha querida, se você não enxerga assim, se com você é completamente diferente, se você acha que eu tô falando a maior besteira do mundo, que tá faltando bom senso pra cacete aqui, tudo bem. Tá? Eu tô falando como eu enxergo. Eu também não tô dizendo que é bom ou que é ruim, que é melhor do que os homens, essa batalha do sexo, que eu acho idiota pra cacete. Também não tô falando isso. Eu só tô aqui tentando descrever uma dinâmica emocional que eu já vi com muita repetição e eu percebi que vocês, minhas queridas seguidoras, vocês gostaram de eu falar sobre esse assunto. Então por que não, né? Já que estamos agradando o público, por que não continuar falando sobre isso? Porque quando a gente fala sobre um assunto e tem uma resposta, significa que tinha uma demanda reprimida aí. Significa que tinha um público sedento por alguma coisa e que esse público precisa também, né, ser escutado e dialogar com esse assunto. Por isso que eu trouxe mais um assunto sobre psicologia feminina aqui. Mas enfim, feito esse disclaimer, vamos lá. Quando nós vemos a tomada de postura feminina, muitas vezes, na realidade da mulher, ela enxerga as possibilidades da vida como propostas para ela. O que eu quero dizer com isso? Principalmente afetivamente falando, no relacionamento amoroso, é como se fosse uma proposta. É natural que a mulher espere que o homem venha até ela e não que ela vá atrás. Eu digo natural, mas é esse o normal hoje em dia? Felizmente não, minhas queridas. Porque os homens tão feios, né, na fita. Mas enfim, existe esse tipo de coisa. Ela enxerga a realidade como uma proposta. Ó, está sendo te apresentado isso, você quer ou você não quer. Aí ela acaba entrando naquela dinâmica que eu já falei aqui, do vamos ver até onde isso vai dar. Né? E aí ela pode acabar se enrolando. Mas veja, se a mulher tem esse olhar para a realidade como propostas que são feitas, quando ela aceita,
Muitas vezes ela se exige ter enxergado tudo para então, quando tomar a decisão, ter certeza do que está fazendo. O homem normalmente é, vamos ver até onde vai dar, não tem problema, eu lido com isso aí, mato no peito, se der errado eu vazo, não tem problema, vamos aí. Faz e acontece. O movimento, muitas vezes, para o homem é mais importante, o testar-se é mais importante do que necessariamente ter segurança de que aquilo vai dar certo ou vai dar errado. A mulher já tem uma dinâmica um pouquinho mais diferente. Ela espera que, agora que eu estou decidindo, eu tenho a certeza de que eu vi todo o cenário. E aí é que começa um certo tipo de processo que pode ser muito prejudicial para a mulher ou para qualquer ser vivo que acabe assumindo essa postura. Que é qual? Quando você assume algo e entra e decide por um relacionamento, principalmente, ou uma vaga de emprego, ou uma parceria, ou uma amizade, ou uma mudança, essa ilusão de que enxergou tudo antes é um risco, porque vai dar uma falsa segurança de que agora eu tenho certeza de que estou fazendo certo. Tá acompanhando? Tá entendendo? Escreve aqui pra mim. Escreve pra mim o que você tá achando desse vídeo aqui. Tá? Acontece isso mesmo com você? Então a mulher antecipa, olha e fala: acho que vai dar certo, a margem de erro é muito baixa. Nessa hora, então, esta segurança, essa falsa segurança, pode acabar dando cagada, que é igual relacionamento. Eu fiz um vídeo sobre psicologia feminina, várias mulheres comentando: realmente eu vi que o homem que eu tô era uma bosta, e daí 30 anos depois tô amarrada, agora 6 meses eu tô sofrendo, eu já sabia que ele não prestava, e agora... Ou veja, isso eu escuto diariamente em consultório quando eu vou conversar com ela. Eu deveria ter visto. Então a culpa feminina, ela está muito ligada a essa questão do eu deveria ter visto. E esse deveria ter visto vem junto essa coisa, por que foi que eu permiti? Por que foi que eu deixei? Lembra? São propostas que são feitas para a mulher. Muitas vezes não são propostas, mas ela enxerga como proposta. São propostas que são feitas para a mulher. Então ela olha aquilo e fala: tá, eu aceito sua proposta. E quando a coisa dá errado, ela se sente enganada. E enganada por quem primeiro? Por si mesma. Isso é uma questão muito importante na psicologia feminina. É uma frequência muito alta que a mulher se culpa. Culpar a si mesma primeiro, antes de ver as circunstâncias, é uma dinâmica muito comum do nosso tempo. Tá? Não falei ainda aqui no YouTube sobre isso, mas assim, existe a tríade da culpa, erro, culpa, punição, e isso é o que move o mundo hoje em dia. Então, culpar a si mesmo, nós somos levados a achar que, puta, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu... Mas a psicologia feminina tem mais disso. Por quê? Porque como, principalmente em relacionamento amoroso, é ela que dá o sim, é o homem que propõe algo e ela fala ok, ela se permite, ela se entrega, muitas vezes ela vai olhar para si mesma primeiro e se culpar. Eu não deveria ter permitido. Eu não deveria ter transado com o cara. Eu não deveria ter namorado com esse sujeito. Eu nunca deveria ter acreditado que ele ia pagar todas as contas. Eu nunca deveria ter aceitado ter um filho deste homem. Eu nunca deveria... Esse tipo de coisa acontece com uma frequência muito alta. É óbvio que isso não é bom. É óbvio que isso não é bom. Porque se você se culpa, você puxa a culpa pra você, com uma velocidade muito grande você encontra uma justificativa na tua vida. É muito rápido. Pô, eu não deveria ter feito isso, né? Mas também eu sempre... É muito rápido. Mas também eu sempre erro. Mas também eu já fiz essas cagadas antes. Por que eu achei que ia ser diferente agora? Você começa a encontrar justificativas. Então a culpa vem, você vai olhar pra você e falar: não, realmente, condiz. Porque na nossa vida, interiormente, ou na nossa vida, se você passou aí dos 30 anos, né? Tem um monte de merda que você fez. Então se você fizer uma merda hoje, eu tô com 40, se você fizer uma merda hoje, vai ter alguma coisa que eu vou olhar pra trás, eu repeti a mesma merda. Eu vou criar uma narrativa para que se afirme de que o errado sou eu. Nesse movimento, por que acontece com a mulher? Exatamente porque na hora em que a mulher decide, pode acontecer, minhas queridas, porque eu já vi isso, ela não assumir que é uma decisão dela. Um dos grandes problemas de hoje em dia é nós tomarmos decisões e depois acreditarmos que nós fomos induzidos àquilo. Minha querida e meu querido,
tá? Hoje em dia isso é a pandemia. É a pandemia das pessoas se desresponsabilizando. Mas o que acontece? Sim, muitas vezes nós somos induzidos a esse tipo de coisa. Mas se você é um adulto, se você está sentindo que está induzido, você sentindo que está com uma dúvida, sentindo que a coisa não está muito clara, entrar numa situação dessa é você sozinho se arriscando. É isso. Você, tá, beleza, vamos dar exemplo. Porque a gente propõe lá, tem meu carro aqui para vender, meu carro tá bom, pô, será que... Você olha, não sei. Você pode dizer não, mas o que nós fazemos muitas vezes? Não, beleza, vamos aí. Ah, o cara me enganou. Existe essa cota? Existe. Não quer dizer que as pessoas não te enganem. Não quer dizer isso. Mas antes de chegarmos no ponto do sujeito me enganou, oh meu Deus do céu, eu deveria, nós temos que olhar para a nossa vida e na hora que tomamos a decisão pensar, eu estou decidindo. Eu não estou sendo enganado, muito menos enganada. Porque esta pode ser uma dinâmica feminina. É uma narrativa em que, principalmente emocionalmente, é muito clássica do nosso tempo. Você pega a mitologia grega, era Zeus enganando a mulherada. Os heróis encontravam lá, né? Perseu enganou Ariadne, largou ela numa ilha, ainda bem que Eros foi lá e ficou com ela. Enfim, tem tudo isso. Tem essa coisa da mulher se entregar e ser enganada. Muitas comédias românticas ou muitas histórias têm isso. A mulher que foi desonrada, e aí culpa o homem, mas também culpa a mulher. E como é que costuma ser a culpa? Como é que você deixou um negócio desse? Como é que você confiou num cara desse? Como você permitiu, né? É sempre isso. Veja, quando vão culpabilizar um homem, é normalmente por que você fez isso? Por que você está agindo assim? Aonde você quer chegar com isso? Essa atitude é errada, entende? Quando muitas vezes culpam a mulher é como que você não percebeu? Como que você permitiu? Você entende que tem um tempo verbal aqui. O homem é o que você está fazendo. É um gerúndio. A mulher é como que você permitiu. Por que você foi tão iludida? Então isso remete, na psique feminina, remete ao momento da decisão. É sempre para trás. Pô, mas... E aí quando não tem aquelas inferências, né? Pô, mas dava para perceber que o cara não prestava, né? É difícil um homem escutar isso. Pô, dá pra perceber que a mulher... Não, é difícil. É mais comum acontecer no universo feminino. Por isso que vai ter a culpa a si mesmo. Às vezes a mulher confiou em alguém. Ou você, minha querida, não vou falar em genérico. Você, minha querida seguidora. Você confiou em alguém. E o sujeito se mostrou digno de confiança na medida do possível. E aí você foi enganada. Mas como que você não viu que ele era um... Mas, entende? Aí sempre vai ter aquela sugestão assim, se eu no teu lugar eu teria visto. Fica esse clima. E muitas vezes você confiou no sujeito, ele foi confiável por um tempo, depois ele mudou. O que acontece muitas vezes é que a mulher olha para isso e fala, tudo foi uma farsa. Eu errei desde o começo. Havia sinais lá atrás muito claros. Eu também me fiz de otária. E então, a gente acaba não responsabilizando de fato o erro do outro, porque a gente acaba diluindo o erro no outro numa suposta estupidez que eu tive. Num suposto erro que eu tive de julgamento do outro. O outro te enganou, minha querida. O homem só transou com você e sumiu no dia seguinte. Entendo. Mas você culpa toda a situação como eu não poderia, eu não... E aí o que acontece? Se a dinâmica feminina segue nessa toada, passa por 3, 4 situações em que, meu Deus, fica cada vez mais difícil mais pra frente. Por quê? As últimas 4 vezes em que eu confiei, eu fui enganada, e então eu me culpei, me senti uma idiota e vi que eu sou uma otária. A próxima vez eu vou aumentar a segurança. Eu vou dificultar muito mais. Só que lembre-se, tem um desejo feminino de ter alguém que consiga entendê-la. Tem uma esperança de que tem um homem que seja um provedor, como eu disse lá no podcast lá do A Procura da Felicidade. Tem esse desejo. E tem homens que têm esse desejo. Então fica uma...
ficou uma coisa muito complicada, porque a cada passo, depois de algumas frustrações, e depois de todas as frustrações, culpar a si mesmo e falar, eu não vou mais permitir, eu não vou mais permitir, a chance, ou a possibilidade, é que daqui pra frente não se permita mais nada. Eu não vou permitir mais um A. E aí entra numa fase que eu já vi muitas pacientes solteiras, que é do tipo, piscou, bloque. Bloque. Essa dinâmica pode gerar uma outra dinâmica que também é ruim, que é a dinâmica do... Aí encontra um cara que engana melhor que os outros. Meu, é o homem da minha vida. Calma, é o homem da vida ou tá carente? Entende? Mas eu acho que o cerne da questão é por que a mulher começa a ficar exigente? Por que a mulher começa a ficar mais fechada? Por que a mulher fala, eu não consigo mais me apaixonar? Eu não consigo... Por quê? Porque lá atrás, nas situações em que você decidiu confiar em algumas pessoas, quando a confiança não foi realizada, você entrou nessa culpa feminina, você se culpou pra cacete, e você acha que todo o erro da relação foi seu. E aí a gente não é aquela coisa que muita gente fala hoje em dia, você culpa a vítima. Mesmo que a vítima seja você. Você se culpa. Eu não deveria. Eu nunca mais vou deixar isso acontecer. O que eu posso dizer nessa situação? Tá? O que eu posso falar? Nós temos que pensar em riscos. Em riscos. Quando você, mulher, confia num homem, assim como você, homem que está assistindo esse vídeo até aqui, muito obrigado. Segue o canal. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui também. Como você, homem, também como confia numa mulher, tem risco de dar errado. Mas tem que haver um sentimento de eu vou fazer o meu melhor. Se der errado, deu errado. Eu vou fazer o meu melhor. Mas pode dar errado, pode dar errado. E isso não está nas minhas mãos. Isso não está nas minhas mãos. Eu vou fazer o meu melhor. Então quando algo dá errado, principalmente você, mulher, quando algo dá errado, perceba se você não se culpa demais. Se você se culpar demais, o que você vai ter que olhar? Falando, para. Eu fiz o meu melhor? Fiz. Eu, né, na parte que me cabe aqui, nesse relacionamento, nesse trabalho, na parte que me cabe aqui, eu realmente cumpri com o que eu falei? Cumpri. Então eu tenho culpa? Eu sou culpado? O outro disse que ia fazer e não fez a parte dele. Eu fui enganado. Então quem aqui, né? Shame on you, né? A vergonha está com você. Porque eu fiz a minha parte. E também tem que entender que entrar num relacionamento é correr o risco de ser enganado. É correr o risco de não dar certo. Eu tenho uma teoria que eu falo que para cada casamento, pelo menos hoje em dia, vamos botar aí por baixo, tiveram outros 4 relacionamentos que não deram certo. Porque possivelmente esse cara que está casando, o noivo, já namorou umas 2 vezes antes e não deu certo. E a noiva também. Por baixo, né, gente? Isso não namorou mais. Então, no mínimo, para um relacionamento dar certo, 4 tem que dar errado. Quando a conta não é 1 para 10. Né? Ou 1 para muitos. Então, muitas vezes, sim, a gente vai entrar, a gente vai confiar no outro e a gente está correndo riscos. E a gente tem que assumir, porra, deu errado. Mas beleza, deu errado, eu tentei. Lá atrás não parecia que ia dar errado. Esse sujeito tinha potencial. Vou falar sobre isso em breve. Sobre essa coisa do eu já sabia que ia dar errado. Será que você sabia, mas você também não sabia que ia dar certo, esse tipo de coisa. Mas ok, olhar pro cara e falar, pô, mas ele tinha potencial e não deu certo. Beleza, eu vou arcar com as consequências. Assumir um pouco essa autoria. Não a culpa, mas a autoria, a responsabilidade. E o que eu posso fazer então a partir de agora? É claro que quando eu estou falando sobre isso, em relacionamentos edificantes é uma coisa, com namorados, esse tipo de coisa. Com casamento, com família, é treta. É pesado. Tá? Então se você está ouvindo esse vídeo, pensando nisso e pensando no seu casamento que não está dando certo, a conversa é um pouco mais complexa. Tá bom? Porque meio que o cara que está namorando, flertando, até mesmo que está noivo, né? Até o cara que casou e não tem filho, ainda assim tem aquela coisa, eu posso terminar isso aqui e recomeçar a minha vida. Quando você começa a ter filho, já não é virar o jet ski à esquerda, é virar o Titanic à esquerda. E às vezes não dá tempo de desviar do iceberg, não é mesmo? Mas pense nisso, principalmente você, mulher. Você, homem, também. Se você tá com essa dinâmica, tudo bem. Eu não estou te xingando de nada, não, tá? Só tô falando que é uma dinâmica que eu vejo muito no universo feminino. Mas simplesmente você, mulher. Olha, vê se não tá se culpando demais. Se você não tá nesse eu deveria.
E veja se hoje, na sua realidade, você não está muito fechada com medo de repetir isso. De repetir esse momento que você se sente uma idiota. E também, será que, né, vou levantar mais uma pulga aqui na orelha, será que quando a gente não está tentando se relacionar, casar, tudo mais, será que o risco não é esse, é ser feito de idiota e não faz parte do processo? Ser feito de idiota algumas vezes, para daí encontrar alguém que vale a pena? Eu já senti isso várias vezes, até encontrar alguém que valesse a pena. Então, será que também você não dá aquela coisa assim, eu quero começar um relacionamento e ter a segurança que eu nunca mais vou correr o risco de me sentir idiota? Será que existe isso? Será que não faz parte do jogo? É tipo assim, eu quero aprender a nadar sem ter que me molhar. Às vezes, pode ser que você está exigindo demais. Por ter sofrido antes, você está olhando para frente agora falando, eu não quero correr mais nenhum risco. E quem não quer correr nenhum risco, não ama. Né? Amar é estar vulnerável. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar, beleza, se algo de errado aconteceu comigo, se não deu certo, qual foi a minha parte? Qual foi a parte do outro? Porque não tem culpado completo. A culpa toda é minha, principalmente da vítima. Dificilmente, né? Tá? Enfim, pensa nessas coisas. Comenta aqui embaixo. Vamos conversar, tá bom? Vim conversando aqui sobre postura do homem, postura da mulher. É um assunto que eu até estava falando com os supervisionados meus, né? Eu falei... Cara, nesse assunto assim, ou tem a galera do Red Pill, né? Galera chata pra caramba. Ou também tem uma galera muito empoladinha, assim, né? Tipo, é muito dentro de uma regrinha, um quadradinho, assim, né? Sei lá, enfim. É uma coisa que eu venho percebendo, assim, nesse universo de psicologia masculina, feminina, relacionamentos, assim. Eu não sei, sabe? Parece que não tem gente normal. Tem gente que fala assim, o relacionamento tem que ser normal, mas... Não sei. Enfim, eu começo a falar sobre isso e vocês começam a gostar. Eu tô achando aí que, né, vocação é chamada. Às vezes, talvez chegou a hora aí de falar sobre psicologia masculina e feminina, relacionamentos, sendo normal e tendo bom senso. Mas enfim, fale pra mim, você gostou do vídeo, não gostou, o que você já passou por isso? Escreva aqui embaixo, diz pra mim se eu tô tendo bom senso. Porque também eu posso estar achando aqui na minha cabeça e na verdade eu tô completamente enganado. Você me ajuda. Vamos se ajudar, né? Você me ajuda e eu te ajudo aqui, beleza? A gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.